Este programa é um oferecimento da Contabilizei, maior escritório de contabilidade do Brasil. A Contabilizei apoia 50 mil negócios de sucesso e acredita na importância de compartilhar com o empreendedor as informações mais relevantes sobre a reforma tributária. Olá, eu sou Antônio Timóteo, repórter especial da Exame em Brasília, e essa é mais uma edição do Macro em Pauta especial Reforma Tributária, uma parceria da Exame com a Contabilizei. Neste programa nós vamos bater um papo com a Melina Rocha, consultora internacional do BID e pesquisadora do NEF da FGV. Melina, um prazer te receber aqui. Obrigado pela oportunidade de conversar com a gente sobre essa reforma tributária. Olá, Antônio, eu que agradeço o convite de estar aqui, é sempre um prazer discutir esse tema com vocês e agradeço ao Exame pelo convite também. Legal, então vamos ao que interessa, né? O Senado deu mais um passo importante e aprovou mais um capítulo da regulamentação da reforma tributária. O texto volta para a Câmara, esse projeto que cria um imposto de valor agregado, né, por meio do IBS e da CBS. Ele extingue tributos federais, estaduais e municipais, criando a CBS e o IBS, e a gente tem agora, nesse processo, depois de aprovação da PEC, a regulamentação da reforma, né, com a definição de alíquotas diferenciadas e há todo um debate em curso no país. Eu queria te ouvir um pouquinho, Melina, para entender como é que você tem visto, como é que você está avaliando esse processo de regulamentação. O Congresso, os legisladores, o setor produtivo têm acertado nesse processo de regulamentação. A gente está caminhando para um modelo que é mais interessante para as empresas e para os consumidores. Eu queria te ouvir um pouco. Tá bom. Bom, esse processo de regulamentação começou, então, logo após a emenda constitucional 132, que implementou, que inseriu na Constituição Federal toda essa reforma tributária. Então, a emenda constitucional ela foi aprovada exatamente há um ano atrás, foi em dezembro, 15 de dezembro de 2023, e logo em seguida, então, começou esse processo de regulamentação dessa reforma tributária, porque, obviamente, na Constituição só foram incluídas as normas gerais, as regras gerais, né, e dando bastante competência a essa lei complementar. Então, o governo federal, né, através da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, instituiu um grupo de trabalho, na verdade, 19 grupos de trabalho, cada um com um assunto específico, né, e nesses grupos de trabalho tinha a participação de representantes da Receita Federal, dos estados e dos municípios, que conjuntamente escreveram uma primeira redação dessa lei complementar. O governo federal, então, depois desse diálogo, depois da concordância de quase toda a integralidade do texto da lei complementar, com alguns poucos pontos de divergência, o governo federal apresentou ao Congresso Nacional esse projeto de lei complementar, já regulamentando, então, a reforma tributária. Então, nós tivemos todo o debate com a comissão na CCJ da Câmara, com a comissão de 7 relatores, né, que fizeram a relatoria desse projeto na Câmara dos Deputados. Foi aprovado, então, na Câmara dos Deputados, e agora a gente está nessa última etapa, né, de aprovação no Senado. O Senado com o relator Eduardo Braga, que foi o relator da emenda constitucional, e o senador Eduardo Braga, então, apresentou essa semana o seu relatório, foi aprovado na CCJ e ontem foi aprovado no plenário do Senado. Eu acredito que todo esse processo foi muito positivo, Antônio, primeiro porque houve amplo diálogo com todos os 3 entes da federação na preparação dessa lei complementar. E por que foi muito importante esse diálogo interfederativo, digamos assim? Porque a própria emenda constitucional implementou 2 tributos que são separados e diferentes, que é a CBS, que é um tributo de competência federal, e o IBS, que é um tributo compartilhado entre estados e municípios. Então, o que a gente chama de IVA dual. Né? E justamente a implementação desse IVA dual foi para adaptar esse modelo internacional de IVA à nossa Federação Brasileira. Apesar de serem tributos separados, o que a emenda constitucional dispôs é que as regras gerais, as normas gerais desses 2 tributos têm que ser idênticas, né? E têm que ser implementadas através de uma única lei complementar. E foi por isso, então, que houve um amplo diálogo, uma concertação e um consenso entre os entes federativos
preparação. Só essa primeira etapa já demonstra que a lei complementar é muito, muito forte e, em termos de técnicos, porque houve a participação de técnicos de todos os entes federativos, e muito forte também no ponto de vista federativo, já que houve quase concordância integral em todos os termos daquele projeto. Então, assim, a gente teve um primeiro momento de discussão interfederativa, que teve um amplo diálogo também com o setor produtivo, já que esses GTs convidavam, né, pessoal do setor privado para dialogar, para fazer ajustes no texto. Depois dessa segunda etapa na Câmara e no Senado, um amplo diálogo, e aí eu ressalto o belíssimo trabalho dos relatores na Câmara, principalmente o deputado Reginaldo Lopes, e depois no Senado, o senador Eduardo Braga, um belíssimo trabalho, conversa com os setores, de ouvir o setor produtivo, de fazer ajustes e melhorias no texto, mas nem a Câmara, nem o Senado modificaram a essência do projeto, que é a implementação de um modelo internacional de IVA. Essa essência foi preservada, né, o que houve tanto na Câmara como no Senado, que é normal no processo democrático, foi a inclusão, né, de mais bens e serviços em alíquotas diferenciadas, em regimes específicos, né, ampliação um pouco aí das alíquotas reduzidas para algumas coisas, mas que faz parte do processo democrático e faz parte do trabalho dos parlamentares de ouvir os setores produtivos, e é normal em qualquer democracia que isso ocorra. Mas o que eu queria deixar claro é que o balanço final é muito positivo, porque todo esse processo reforçou e não modificou as bases essenciais do modelo IVA, que vai ser muito melhor em comparação ao modelo tributário que a gente tem hoje no Brasil. Ótimo. Melina, você tocou num ponto interessante, que é fruto de bastante debate no nosso país, que são as exceções e o resultado final desse produto, né, que é a alíquota final. Há um debate muito acalorado sobre se o Brasil terá ou não o maior IVA do mundo e o custo disso, do ponto de vista econômico nos preços e eventualmente um impacto na arrecadação. O governo fala muito em neutralidade com a reforma, né, que com um imposto de base ampla você eventualmente terá a possibilidade de reduzir a alíquota, se assim a arrecadação mostrar que você tem um aumento de arrecadação. Mas como é que você vê esse debate? Né? É um processo democrático, é claro. Os deputados e senadores estão ali sensíveis aos pleitos dos setores, só que nós podemos ter uma consequência que é um IVA alto em comparação com o que existe no mundo. Como se concilia esse debate? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, Antônia, como você falou, um do pilar principal da reforma foi a neutralidade em termos de carga tributária global. Então, não é para ter aumento da carga tributária global. Isso está na emenda constitucional 132 e foi sempre um dos pilares principais, e ao mesmo tempo não diminuir a receita para estados, municípios e União Federal. Então, tendo em vista que é para manter, tanto em termos de carga tributária global quanto de receita, a mesma coisa que a gente tem hoje, é importante que a gente tenha em mente que qualquer alíquota que for estabelecida ao final desse processo é a alíquota que já reflete hoje o que a gente tem nos atuais tributos, porque a reforma tributária tem como pressuposto manter a carga tributária global, isso é algo constitucional, e as receitas, a arrecadação tributária desses tributos que vão ser substituídos. Então, isso é um pilar. Então, aí, né, comentando o que você falou sobre a maior alíquota do mundo, se a gente tem isso como pressuposto, quer dizer que qualquer alíquota que resultar desse processo todo vai ser a alíquota necessária para manter a carga tributária atual e para manter a receita tributária dos atuais tributos. Então, se for 28, vai ser o que já se arrecada hoje. Se for 29, vai ser o que já se arrecada hoje. Se for, vai ser o que se arrecada hoje. Qual que é a questão aqui, né? A questão é que se todos os e serviços tivessem exatamente a mesma alíquota, nenhum bem e serviço estaria submetido à alíquota diferenciada, reduzida, ou uma alíquota de um regime específico, nós teríamos uma alíquota mais baixa, né? Porque quando você tem todo mundo tributado de forma igual, obviamente a gente tem uma base mais ampla que entra nessa alíquota, né? E a gente vai ter uma alíquota menor. Quando você começa a inserir
alíquotas reduzidas, regimes específicos submetidos à alíquota reduzida, uma série de exceções a essa alíquota padrão, o que acontece é que essa alíquota que era única começa a ter que aumentar justamente para fazer jus a essas alíquotas de bens e serviços que estão mais baixas. Mas se você vê a média, né, a média da tributação não vai ser dessa alíquota mais alta, porque a gente tem uma série de bens e serviços submetidos a uma alíquota bem mais baixa. A média não vai ser 28%, a média da alíquota vai ser um meio termo entre esses 28% que estão sendo estimados e a tributação, a alíquota todos esses bens e serviços submetidos à alíquota zero, redução de 60%, 40%, né? Então é isso que a gente tem que ver. A alíquota vai aumentando à medida que a base submetida a essa alíquota padrão vai diminuindo, à medida que a gente tem mais bens e serviços. Mas quando a gente calcula a média vai corresponder ao que a gente já tem hoje na tributação dos atuais tributos. Então, assim, não dá para falar vai ser o maior IVA do mundo, porque primeiro, a gente já tem o maior IVA do mundo nos atuais tributos, e segundo, é muito importante quando a gente faz uma comparação internacional, de ver as peculiaridades de cada país, né? Então, países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, que não têm um padrão de renda alto, geralmente tem uma tributação sobre o consumo maior, que é o caso do Brasil. Né? Países mais ricos, como países da OCDE, né, países da União Europeia, que têm um padrão de renda mais alto, eles têm a carga tributária maior sobre o imposto de renda. Então, você vai ver um país como o Canadá, por exemplo, que é onde eu moro atualmente, tem uma tributação altíssima sobre a renda da pessoa física e sobre a renda corporativa. E, obviamente, por conta de colocar a sua carga tributária mais pesadamente no imposto de renda, eles podem diminuir a alíquota do imposto sobre consumo e dos seus IVAs. Então, é preciso ter muito cuidado também com essas comparações internacionais, porque muitas vezes um país tem um IVA bem menor, mas o imposto de renda em compensação é bem maior. Então, são esses os comentários com relação à alíquota, né? Claro que quanto mais exceções forem incluídas, a alíquota padrão vai aumentar, mas essa alíquota padrão que não vai ser aplicada a todos os bens e serviços, porque uma grande parte vai estar submetida a alíquotas reduzidas, né? De modo que a média vai ficar menor efetivamente, mas é uma média que vai simplesmente refletir o que a gente já tem hoje. Ótimo. E que ganhos você enxerga com esse texto aprovado agora no Senado e que volta para a Câmara? Que ganhos você enxerga para empresas e para os consumidores? Uhum. Bom, então, como eu falei, a gente teve a manutenção dos pilares fundamentais do IVA. E esses pilares fundamentais desse regime, que é um regime de imposto sobre o valor agregado, por si só já traz amplo benefício tanto para empresas quanto para consumidores finais. Né? Então, assim, primeiro, né, acho que o primeiro pilar fundamental é justamente você ter essa base ampla, né, apesar de terem sido incluídos já na emenda constitucional uma série de regimes diferenciados, alíquotas reduzidas, regimes específicos, mas a regra geral que a gente vai ter agora é uma alíquota que se aplica para todos os bens e serviços, salvo essas exceções. Se a gente comparar com o atual sistema que a gente tem hoje, a regra não é essa, a regra é estarem submetidos a regimes diferenciados, específicos, alíquotas reduzidas, porque não há uma alíquota padrão, né? Não há um regime padrão. Primeiro que a gente tem uma miríade de tributos, né, PIS/COFINS, ICMS dos estados, ISS dos municípios, PIS/COFINS da União Federal, e que já tem regras totalmente diferentes e os próprios sistemas de cada tributo são totalmente diferentes, né? Então isso já cria uma complexidade que vai deixar de existir porque a gente vai ter uma única lei complementar para os dois tributos que vão ser instituídos, que é a CBS e o IBS, com regras idênticas, né? Então, só a mudança em termos de passar de vários tributos para apenas dois tributos que são praticamente idênticos, já é um ganho imenso para as empresas que vão apenas ler uma lei complementar e não 27 estados, 5.570 municípios e mais o governo federal. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que o comitê gestor, que felizmente foi incluído nesse relatório do Senado e aprovado, né, porque ele estava em outro projeto de lei, no 108, mas daí o senador Eduardo Braga achou por bem trazer essa parte do comitê gestor
para o relatório que foi aprovado, porque o comitê gestor é uma peça central e fundamental para a implementação desse IVA dual. E o comitê gestor ele vai simplificar também nessa linha de simplificação imensamente todo o sistema tributário, né? Hoje, as empresas que operam em todos os estados da federação têm que se inscrever e recolher tributo para 27 estados da federação. Se é um caso de um prestador de serviço que presta serviço para vários municípios, também tem que se cadastrar em todos os municípios, digamos, em que tenha presença física, etc., dependendo do tipo de serviço. Então, com a instituição da reforma tributária, o empresário, primeiro, ele vai ter já essas regras que eu acabei de comentar que vão ser idênticas, então vai ser uma lei só para todos os tributos, e vai recolher tributos somente para duas entidades, que é a Receita Federal, a CBS, e o Comitê Gestor. Então, ao invés de recolher para todos os estados, potencialmente todos os municípios, vai ter um órgão que vai centralizar a arrecadação, e muito provavelmente essa arrecadação vai ser muito harmonizada com a arrecadação da Receita Federal, de modo que vai parecer que está recolhendo um único tributo. Isso, às vezes, as pessoas não têm noção de como vai simplificar o dia a dia das empresas. Né? As empresas hoje no Brasil têm que gastar muito em termos de contadores, de advogados, para recolher os tributos, né, a que são sujeitos. E com o IBS e CBS, e como é em todo lugar do mundo, num país com IVA, a arrecadação é muito simplificada. Então, eu acho que isso é algo a ressaltar com relação ao ganho para as empresas. As empresas ainda vão ganhar algo, Antônio, que também às vezes não se dão conta, porque o nosso sistema ele é tão cumulativo que as empresas não se dão conta o quanto esse modelo atual vai trazer em termos de desoneração no meio da cadeia por conta da não cumulatividade plena. Então, a não cumulatividade plena é o segundo pilar desse modelo IVA que vai impactar imensamente, eu acredito que é o principal em termos de impacto para as empresas. Porque hoje o que acontece, né? Os atuais tributos que a gente tem, mesmo aqueles que se dizem não cumulativos, ainda tem muita cumulatividade na cadeia, que é o que? A empresa paga tributo nos seus insumos, nas suas aquisições e não tem direito a crédito, não tem direito de ter a devolução desse dinheiro. Então, o ICMS, o IPI, e o próprio PIS/COFINS tem muitas restrições ao creditamento. O creditamento não é e nunca foi pleno nos atuais tributos. O que esse modelo IVA está implementando é o creditamento pleno e amplo na cadeia produtiva. Ou seja, o empresário, tudo que ele pagar de IVA, de IBS, CBS nas suas aquisições, a energia elétrica, o computador, a máquina, o equipamento que hoje tem uma restrição temporal no ICMS, e qualquer bem de uso e consumo, insumo para sua produção, para sua atividade comercial, tudo isso ele vai ter direito a crédito. E o que quer dizer isso? O que quer dizer ter direito a crédito? Quer dizer que todo o IVA que ele paga no meio da cadeia vai ser devolvido em forma de crédito. E isso tem, por consequência, uma desoneração completa da cadeia produtiva. Nós temos algumas IVAs aí feitas, por exemplo, pela CNI, que hoje nós exportamos tributo por conta dessa cumulatividade. Então, enquanto todos os países do mundo não tributam as exportações, a gente está tributando indiretamente por conta dessa cumulatividade, por conta das ações ao creditamento. Então, nosso produto internacionalmente ele é mais caro por conta do sistema tributário atual. Então, essa não cumulatividade tende a diminuir os preços dos produtos e serviços ao consumidor final, porque hoje o empresário, como ele não pode recuperar crédito, ele tem que repassar esse custo ao consumidor final, né, no preço de bens e serviços. Então, a não cumulatividade, com consequência, uma diminuição de preços ao consumidor, uma diminuição do preço das exportações. E aí, respondendo a sua pergunta, o impacto do consumidor final, na população, esse já é um principal impacto, né, que é você ter a possibilidade de redução de preços por conta da não cumulatividade. E, por fim, eu acho que um grande ganho do consumidor final é a da transparência.
Porque hoje, Antônio, ninguém sabe qual a carga tributária de qualquer produto, né? Sempre há estimativas, a nota fiscal, mas mesmo quem trabalha com isso, quem faz cálculos, é impossível de você saber exatamente a carga tributária que tem no processo produtivo dessa água, qual é a carga tributária final da água, de um celular, de um computador. Por quê? Porque nós temos, como eu falei, um regime de exceção. Às vezes, o mesmo produto sendo fabricado por uma empresa e por outra empresa vai ter uma carga tributária diferente, porque aquela empresa específica tem um benefício tributário, enquanto a outra empresa não tem. E aí, quando você compra qualquer produto no supermercado, na loja, você não tem como saber exatamente a carga tributária. Com o novo modelo IVA, né, se for uma alíquota de 28%, né, ou uma alíquota reduzida, por exemplo, você vai saber exatamente que aquela carga tributária daquele produto é 28%. Porque não tem cumulatividade na cadeia, não tem nenhum custo tributário que o empresário teve que colocar escondido no preço. O cálculo do tributo é por fora, não é tributo sobre tributo, como é hoje, no caso do ICMS, do ISS. Então, assim, o ganho de transparência para o consumidor final também é inestimável, né, a ponto que, a partir daí, a gente vai saber exatamente qual é a carga tributária de cada tributo. E por fim, eu acho que então a gente vai ter na economia em geral, por conta de redução de custos na cadeia, por conta de eliminação de distorções, diminuição da complexidade, a gente vai ter na economia em geral, né, um aumento da demanda e um impacto positivo em termos de PIB, e isso já tem estimativas de vários economistas para a economia em geral, né? Então, eu acho que assim, a reforma tributária vai trazer muito, mas muito benefício e vantagem para o nosso país, e aí, né, a gente tem tentado há mais de 30 anos e finalmente ela foi aprovada agora. Ótimo. De todo o texto, de todo esse debate, a gente conversou aqui bastante sobre benefícios. Alguma parte do texto, algum item específico, você considera equivocado, ou que poderia ainda ser aperfeiçoado? Tem algum tema que te preocupa dentro da reforma? Bom, Antônio, assim, do ponto de vista técnico, né, estritamente técnico, eu acho que sempre foi um posicionamento dos técnicos e, assim, acho que o próprio secretário Bernardo Api sempre colocou publicamente que, tecnicamente, o ideal seria ter o mínimo possível de exceções, né, Antônio? Então, assim, idealmente, o ideal seria mesmo uma lista restrita de cesta básica, saúde e educação no máximo, e só isso. Os serviços financeiros e imobiliários têm um regime, estão submetidos a um regime específico por conta das características do setor, que tem algumas peculiaridades que fazem com que a tributação operação por operação fique um pouco difícil, mas só por isso. Então, tecnicamente, o ideal seria ter uma lista bem mais reduzida de alíquotas diferenciadas e regimes específicos, né? Então, idealmente, só esses 3 setores que eu mencionei. Mas, né, e aí o que eu sempre falo, tendo em vista o nosso ponto de partida, que a regra geral é exceção, é ter regimes diferenciados, alíquotas reduzidas para quase tudo, claro que na discussão política é normal, né, nós estamos numa democracia, os nossos deputados e senadores ao final fazem a escolha do que entra, o que não entra, então do ponto de vista político é normal que se inclua essa série de regimes diferenciados, mas tecnicamente isso não é aconselhável, né? E por que não é aconselhável? Porque sempre os técnicos ressaltaram que o ideal seria ter o mínimo possível de regimes diferenciados e alíquotas reduzidas. Porque, primeiro, nós temos a questão da complexidade. Quando você cria listas enormes de produtos que entra, não entra numa determinada alíquota, você vai ter invariavelmente uma série de discussões sobre a caracterização daquele produto, né? Então, isso é um pão francês, né? O pão francês que acabou de entrar ou não é, tá dentro da alíquota ou não é. Então, você vai ter sempre esse problema de complexidade, caracterização e contencioso. Segundo, é que quando você coloca alíquotas reduzidas, e mesmo para produtos essenciais, quem você está beneficiando mais são as famílias mais ricas. Invariavelmente, porque são famílias mais ricas que consomem mais em termos nominais todos os produtos, né? Então, você está dando um benefício para famílias mais ricas, muito mais em termos nominais do que para famílias mais pobres. É por isso que, tecnicamente, era muito melhor se ter
uma alíquota para todos os bens e serviços e devolver o dinheiro de forma centralizada através do sistema de cashback para as famílias mais pobres, que são quem realmente não podem pagar o tributo, né? Então é uma desoneração, mas personalizada para somente aqueles que não podem pagar. Então, isso há estudos internacionais, há estudos nacionais no Brasil, mostrando que quem se beneficia mais são famílias mais ricas. Então, afinal, a gente está dando benefício para os mais ricos que poderiam pagar tributo, né? Então, por esses motivos, assim, que critica porque faz parte do regime democrático, né, e do debate político, mas tecnicamente o ideal seria que a gente tivesse muito menos regimes específicos e alíquotas reduzidas, Antônio. Ótimo. A gente está caminhando para o fim da entrevista, eu quero te fazer mais duas perguntas. Uma delas é se o êxito da reforma tributária está muito também atrelado ao sucesso do split payment, né, daquele desconto automático do imposto. Como é que você avalia isso? Bom, Antônio, eu acho que o split payment é um ótimo mecanismo que vai reduzir exponencialmente a evasão tributária. E eu não acredito que o êxito da reforma tributária está somente calcado no split payment, mas o split payment vai ser um mecanismo fundamental para digamos assim, para manter uma alíquota mais baixa e diminuir a evasão fiscal e simplificar o sistema como um todo. E aí eu queria fazer um parênteses, né? Porque esse sistema de split payment ele chegou a ser implementado, é implementado em alguns países da Europa. Só que lá foi um split payment um pouco diferente, um pouco, digamos assim, que teve diversos problemas e críticas, né, por conta que lá ensejou, digamos assim, um problema de fluxo de caixa para as empresas, em que os países não devolviam o dinheiro rapidamente, por isso sofreu uma série de críticas. No split payment que está previsto no PLP 68, a equipe técnica que formulou esse modelo já levou em consideração esses modelos da União Europeia, as críticas que foram feitas e os problemas que foram encontrados lá. E também, só para vocês terem uma ideia, na União Europeia não há um sistema amplo de nota fiscal eletrônica como a gente tem no país. Agora que eles estão começando a implementar para operações restritas, né? B2C, desculpe, B2B ou B2G, né? Que é operações entre empresas e governo ou empresas entre empresas. Então, ainda estão começando com o sistema de nota fiscal eletrônica. Então, os formuladores do split payment no Brasil levaram em consideração essas críticas, esses problemas e desenvolveram um split payment muito mais avançado do que já foi implementado na União Europeia, né, que é um split payment que vai fazer uma consulta ao sistema para ver se aquela pessoa tem crédito ou não. Porque se tem crédito, a operação vai ser paga com esses créditos, né? E o split payment não vai ser feito. Então é o que se chama de split payment inteligente, porque é um avanço, um desenvolvimento do que já foi implementado no mundo. E por isso que eu acho que o Brasil também vai ser um modelo em termos de a arrecadação eletrônica através do split payment desse tributo IVA, por conta desse desenvolvimento e avanço que foi feito no sistema de split payment. Então, vai ser, sim, uma revolução, não só no Brasil, mas eu acho que em outros países do mundo com relação a essa técnica, sim. Ótimo. Bom, eu queria te fazer uma última pergunta, no sentido de, então, o Brasil está caminhando para um sistema mais justo, mais transparente e que vai melhorar a vida das empresas e consequentemente, dos consumidores, quando você nos mostra que há espaço até para queda de preços. Então, podemos comemorar esse saldo da reforma tributária e quais os próximos passos, né? O que a gente ainda precisa fazer para que a reforma seja de fato executada, implementada e que ela se torne uma realidade no país? Antônio, eu não tenho dúvidas que a gente tem que comemorar, e comemorar muitíssimo, né? Então, tem muita gente. Eu fiz uma postagem no meu X, no meu Twitter, né? Comemorando a aprovação, e muita gente colocando comentários: mas tanta coisa foi incluído, descaracterizaram a reforma. Não, pelo contrário. Assim, como eu falei,
pilares essenciais de um bom modelo IVA foram garantidos. Eu acho que não dá para a gente pensar nessas, digamos assim, é, inúmeras exceções que foram colocadas no texto, que isso são detalhes. Como eu falei, não é uma coisa ideal, mas são detalhes. O modelo vai melhorar exponencialmente o nosso sistema tributário e o resultado, não tenho dúvida nenhuma, que vai ser muito positivo, como foi em vários países do mundo que implementaram o IVA. Né? Então, assim, a gente não pode ver aquele ponto específico, a gente tem que ver o todo, e eu sou muito otimista que a reforma é muito boa para o Brasil em comparação com o modelo atual e vai trazer, sim, resultados muito positivos. Os próximos passos, então, a gente tem agora o retorno do texto da Câmara. A Câmara não pode incluir nada novo, o que pode fazer é só derrubar alguma coisa que o Senado incluiu, né? E aí a gente tem que acompanhar né, como é que isso vai se dar, se eles vão concordar com todo o texto ou vão querer retirar. Logo após, a gente tem que ter a constituição do comitê gestor, como eu falei, que é a peça principal para o desenvolvimento do modelo, e também a regulamentação infralegal, né, através de um regulamento da CBS, um regulamento do IBS, para que seja detalhado um pouco mais algumas, né, as normas, né, como há o regulamento hoje, né, regulamento de todos os tributos em nível infralegal. Temos ainda, paralelamente, o PLP 108, que com a retirada do comitê gestor passou a ficar só centrado na questão do contencioso administrativo do IBS, como é que vão se resolver as questões em termos de contencioso administrativo, e a distribuição de receitas do IBS também estão ainda no PL 108, além de outras regras com relação ao ITBI, ao ITCMD, que ficaram lá. Então, a gente também tem que ter essa aprovação no Senado no ano que vem, né? Acredito que vai ficar para o ano que vem a discussão e a aprovação do PLP 68, que ainda é parte da reforma tributária, mas, de novo, o mais importante já foi aprovado ontem no Senado, com o PLP 68. Então, esses são os próximos passos. A gente tem um regime de transição com a CBS em 2027, o IBS gradualmente sendo implementado, para só implementar em 2033, né, full, né, integralmente, mas isso faz parte, essa transição é importante tanto para as empresas se adaptarem, quanto para a calibragem da alíquota, né, efetiva. Então, são esses os próximos passos que a gente precisa, mas o principal, eu acho que já foi aprovado ontem no Senado. Ótimo. Melina, muito obrigado pela sua atenção, um prazer conversar com você. Já fica o convite aqui para a gente continuar conversando e você trazendo toda essa sua didática para nos ensinar um pouquinho sobre esse complexo sistema tributário brasileiro que está caminhando para um sistema mais simples e mais justo. Obrigada, Antônio. Eu que agradeço de novo, estou à disposição sempre que vocês me convidarem. Obrigada, tá? Ótimo. E obrigado a você que nos acompanhou até este momento. Continue acessando a exame.com, assine a revista Exame e continue nos prestigiando com a sua audiência qualificada. Até a próxima.